O agronegócio brasileiro vem crescendo num ritmo muito maior do que o restante, do que os outros setores da economia, né? E isso tem chamado atenção, tem sido destacado, tem sido lembrado, né? Sempre mencionado aí nas análises, tanto feitas pela área urbana como pelo próprio setor nas comunicações que o agro faz. Infelizmente, do mesmo jeito que ocorre com outras informações relacionadas à produção do campo, existe muita conclusão errada que é tirada em cima dos números, né? Por exemplo, há um mito de que esteja ocorrendo uma desindustrialização do país e sempre que esse dado é colocado, usa-se a soja como exemplo. Então, lá na década de 1980, 1990, o Brasil esmagava, né? Quer dizer, transformava em farelo de soja, em óleo de soja, cerca de 70 a 80% do que era produzido aqui dentro. Atualmente, a gente consegue esmagar entre 35 e 40% do que é produzido no mercado. O resto vai para fora, né? A soja, né? Praticamente o que a gente não esmaga vai exportado ou é utilizado de alguma outra forma que uma quantidade mínima aqui dentro, né? Então isso dá a sensação de uma desindustrialização. O pessoal usa essa porcentagem para justificar esse argumento. Só que essa análise ela é muito superficial e ela está equivocada. A gente tem que analisar o que está acontecendo com a quantidade de soja esmagada, ficando nesse exemplo, né? Então, se a gente pegar os últimos 25 anos, nós pegamos a quantidade anual, né, o aumento que vem ocorrendo de soja esmagada no Brasil, isso cresceu a uma taxa média de 3,7% ao ano. Né? Em 25 anos vem crescendo 3,7% ao ano a quantidade de soja esmagada. Só que a produção no campo ela vem crescendo num ritmo muito maior, em média 6,4% ao ano a produção de soja no Brasil. Então, tanto a produtividade por área, a produção, todo aquele desempenho que é sempre mencionado, ele faz com que a gente produza uma quantidade muito maior do que a nossa capacidade de esmagamento. Isso não é uma desindustrialização, isso é um setor que está mais acelerado. Né? Como é que a gente faz para aumentar a proporção de soja esmagada aqui dentro? Aí está um debate interessante. Se a gente ficar numa análise correta, né, complexa, entender tecnicamente o que acontece e fazer as correlações com as demandas de mercado, posicionamento do Brasil em produto, a gente vai chegar em decisões mais interessantes. Geralmente, quando essas discussões são colocadas na mesa, sempre vem uma proposta de dificultar a exportação de soja, né? O que não teria sentido, a gente pode explicar por N exemplos, né? Para privilegiar a indústria interna. Isso não aconteceria. Né? O resultado de uma decisão dessa seria uma redução na produção de soja, um aumento de custo e tudo mais. E só para comparar, né? Para quem ainda acredita nessa desindustrialização, vamos comparar o crescimento do esmagamento de soja de 3,7% ao ano, né, nos últimos 25 anos, com o PIB do agro. O PIB do agro, né, aí é o setor indústria, produção a campo e agroindústria, né, indústria de insumos lá atrás, cresceu em média 3,4% ao ano. Então, o esmagamento de soja está crescendo até um pouquinho acima do que o crescimento todo do agronegócio. E o PIB do Brasil nesse período cresceu 2,1% ao ano. Né? Quer dizer, mesmo o esmagamento está crescendo acima do PIB. Enfim, não há uma desindustrialização a pegar por esse exemplo. Pode ocorrer em outros setores, precisa analisar caso a caso, mas esse cálculo em cima da porcentagem está equivocado. Né? Então, enfim, como que a gente faria para conseguir aumentar a nossa proporção de soja esmagada aqui dentro? Basta a gente melhorar o nosso perfil de venda lá fora. Ao invés de vender soja, lembra que isso é uma decisão do mercado, não nossa, né? É o mercado que tem que comprar, a gente tem que fazer o nosso trabalho de convencer, por exemplo, os compradores de soja do Brasil para esmagar lá, que é melhor comprar proteína do Brasil, né? Carne de frango, carne suína, carne de boi, leite, que a gente ainda é importador, poderia ser exportador. Então, se a gente posicionar o país melhor no mercado de proteínas, naturalmente esses setores vão consumir o farelo de soja aqui dentro. Outro mito que, infelizmente, é muito comum no debate público, né, é achar que a soja não faz parte da alimentação da população. A soja é a base, né, junto com o milho,
e com outros produtos, é a base da produção de proteína. Então, ovo vai farelo de soja, leite vai farelo de soja, carne de frango vai farelo de soja, carne bovina, carne suína e assim por diante. Né? Então, tudo isso faz parte do portfólio, né? De todo esse emaranhado que é o agronegócio. Por fim, né, nós temos aí um texto um pouco mais completo que fala desses números, que está divulgado na página da Atenagro. Caso tenha interesse, basta acessar lá que tem um pouco mais esses números relatados. Um forte abraço e tudo de bom.